E aí, galera, tô de volta agora para o terceiro bloco das nossas atualidades, voltado para a retrospectiva do mês de setembro de 2016. É muita coisa, foram muitos acontecimentos que marcaram o mês de setembro. Inclusive, um desses acontecimentos acabou levando ao Prêmio Nobel da Paz. Daqui a pouco eu te conto, mas agora quero tratar sobre uma outra notícia contigo, sobre a passagem de um tufão. O furacão Matthew não. O furacão Matthew fica para o próximo mês, né, lá no Haiti e também na Flórida. Agora eu quero falar da Ásia. Não sei se você sabe que quando é formado no Ocidente, quando é formado ali no Atlântico, é um furacão. E quando é formado na Ásia, no Pacífico, é um tufão. Ou seja, tufão e furacão são as mesmas coisas, só que se originam em lugares diferentes. Coloca a foto aí que eu então selecionei para a gente falar dos estragos que foram cometidos pelo super tufão Merante, que passou em Taiwan e também na China. Se bem que tem gente que diz que Taiwan é China, mas tudo bem. O Centro Nacional de Previsão Marina da China deu o alerta vermelho, o mais alto numa escala de 4 cores. Ele deu o alerta vermelho por conta do vendaval e também das monstruosas ondas provocadas pelo super tufão Merante, que se aproxima ou se aproximava da costa oriental chinesa a partir de Taiwan. De acordo com um comunicado divulgado dia 14, as ondas superaram os 12 metros de altura, enquanto o tufão se movimentava de Taiwan para o oeste em direção à costa da China. A expectativa, era de que fortes ondas atingissem o leste da China e também a parte sul do país. O tufão seguiu, em princípio, em direção da província de Fujian e Cantão, e as autoridades deram início a um programa de resposta de emergência, pedindo para que as embarcações voltassem aos portos, assim também como orientando a população a permanecer em suas casas. Enquanto isso, em Taiwan, 2 reatores nucleares foram apagados na elétrica Taipower. Num comunicado aí, tiveram que ser desligados por medida preventiva por conta do impacto do Merante, o tufão mais forte que já afetou a ilha de Taiwan nos últimos 21 anos. Já a terceira usina nuclear de Taiwan, que abriga outros 2 reatores, sofreu com rajadas de vento de até 191 km por hora, que estabelece uma marca em 120 anos e dá ideia também da força desse tufão e dos perigos que ele representava para a infraestrutura e para a vida da população local. Merante, o super tufão, chegou na China com ventos de 18 km por hora, com seu centro lá no mar, perto do extremo sul da ilha, e rajadas de vento até 263 km por hora. Beleza? Esse super tufão deixou sem eletricidade mais de 500 mil casas ao sul, de Taiwan, e também causou inundações, quedas de árvores, postes e sinais de trânsito. Então você vê aí que a passagem de tufões e furacões realmente causa grandes estragos, seja ele um país desenvolvido ou em desenvolvimento. Então, boa parte dos países não está preparado, ainda mais os países pobres, para receberem furacões ou tufões. Vamos agora para uma outra notícia? Coloca aí na tela porque uma bomba, uma panela de expressão explodiu em Nova York e essa bomba, segundo os peritos, foi feita para causar o máximo de estrago possível. A bomba que atingiu em Nova York, a bomba que explodiu em Nova York na noite de sábado do dia 17, ela foi montada para gerar o maior caos e destruição possível, segundo autoridades ouvidas pelo jornal The New York Times, no domingo, dia 18. No total, 29 pessoas ficaram feridas. Todas já tiveram, inclusive, alta dos hospitais. Tanto a bomba que explodiu em Chelsea, quanto a que foi encontrada nas proximidades sem detonar, todas foram feitas com panelas de pressão. Luzes de Natal, aquelas bolinhas também de Natal e as luzes,
e foram preenchidas com materiais fragmentados, segundo um auto oficial. O artefato que explodiu estava cheio de pequenos rolamentos de metal. A segunda bomba, que foi encontrada a 4 quarteirões de distância, parecia também estar preenchida pelo mesmo material. Naquele mesmo domingo, 2 altos oficiais disseram ao jornal norte-americano que uma pessoa de interesse no caso foi identificada. Os investigadores também trabalham com a possibilidade do ataque ter uma conexão com a explosão que aconteceu 11 horas antes em New Jersey, mas ainda era preciso comparar as bombas para chegar a essa tal conclusão. Ainda não foi divulgado nenhum motivo, que originasse os ataques, mas o governador de Nova York disse mais cedo que a explosão em Chelsea foi um ato de terrorismo que aparentemente não tem conexões internacionais. Queria só lembrar para você que desde o ataque de 11 de setembro, esse foi o segundo ataque terrorista vivenciado pela cidade de Nova York. Então, do 11 de setembro para cá, a cidade muito tensa e não tinham sido registrados até então outra tentativa de ataque terrorista. Tá, agora a gente volta aí para a questão dos refugiados, que para mim é o grande tema do ano, além do Nobel da Paz, mas lá no Reino Unido, não sei se tu consegue ver aí o Big Ben, foi feito um cemitério de coletes salva-vidas em Londres, e isso é uma forma de divulgar, de chamar a atenção da crise de refugiados. Cerca de 2.500 coletes salva-vidas foram usados, que foram usados por refugiados que fizeram a travessia marítima da Turquia para a Grécia, foram colocados em frente à Praça do Parlamento, em Londres. Esse cemitério de coletes salva-vidas foi montado para chamar a atenção para a crise de refugiados do Oriente Médio. A ideia é coincidir com o primeiro dia da primeira cúpula da ONU para refugiados e imigrantes, que ocorreu segunda-feira em Nova York. Os coletes foram usados por imigrantes que chegaram à ilha grega de Chios. A iniciativa é da produtora Snapping Turtle, junto com organizações que atendem líderes mundiais. Eles começaram então, lá na sede da ONU, uma reunião para abordar a crise dos refugiados e também a situação dos migrantes. Um encontro que abre a semana de encontros de alto nível da ONU. Estamos sendo testemunhas da pior crise humanitária e de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Se na tua prova tiver um tema de redação ligado a refugiados, você vai colocar essa frase aqui, ó. Nós estamos diante da pior crise humanitária e de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Lembrou então na abertura da cúpula o presidente da Assembleia Geral, Peter Thompson, que defendeu que a comunidade internacional não pode falhar com essas pessoas que fogem da guerra e da violência. Então, queria chamar a atenção aí para esse cemitério de coletes salva-vidas, para que você fique atento ao tamanho, à dimensão desta tragédia. Vamos agora então para o discurso do presidente Temer. Coloca aí, discurso de Michel Temer abre a Assembleia Geral da ONU. Começou oficialmente dia 20 de setembro a Assembleia Geral da ONU, a reunião da Assembleia Geral da ONU. E como já é tradição desde a origem da ONU, o Brasil foi o primeiro país a discursar. Com o discurso, o presidente Michel Temer foi a primeira vez que ele falou na Assembleia da ONU, mas ele enfrentou uma série de protestos. Antes mesmo do Temer começar a falar, representantes de pelo menos 2 países, Venezuela e Equador, se levantaram e saíram. Já as delegações de Cuba e da Bolívia saíram antes mesmo dele entrar no local, só voltaram ao local quando o Temer acabou o discurso. Temer falou sobre a situação dos refugiados no mundo, falou do aumento da xenofobia, falou também do aumento do nacionalismo, pediu modernização da ONU e reforma do Conselho de Segurança. No governo do Itamar, ele pediu reforma do Conselho de Segurança. No governo do Fernando Henrique Cardoso, no governo do Lula, no governo da Dilma e também no governo do Temer. Então, qual é
o assunto que costuma estar presente em todos os discursos feitos pelas lideranças brasileiras: a reforma do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança tem 15 cadeiras, 5 permanentes e 10 rotativas. Segundo o governo do Brasil, essas cadeiras deveriam ser ampliadas, tanto as cadeiras permanentes como também as não permanentes. Beleza? Então tá, vamos voltar aqui. O Temer também falou sobre o momento político que o Brasil vem atravessando, sobre a necessidade de melhorar a economia. E ele também, só para a gente finalizar essa questão do Temer, ele também disse que o Brasil tinha recebido mais de 95 mil refugiados. A ONU depois contestou esse número e a ONU disse para o presidente Temer que ele tem que aprender a diferenciar migrantes de refugiados. Segundo a ONU, refugiado é aquele que foge ou de guerra ou de perseguição política, ou também religiosa, Mas é mais perseguição política e de guerra. Agora, uma pessoa que foge do país, que saiu do país porque um terremoto acabou com tudo, porque um tufão, um furacão passou, aí ele não é um refugiado. Então, queria muito que você entendesse que a maioria dos haitianos que entra no Brasil não é refugiada. Refugiado é aquele que foge de guerra, é aquele que foge de perseguição. Por isso que a ONU se sentiu na obrigação de corrigir os números apresentados pelo presidente Temer. Agora sim, podemos ir para a próxima notícia. Joga ela aí. Projeto que pretendia anistiar, olha a cara dura. Os deputados apresentaram um projeto que pretendia anistiar o uso de caixa 2, claro que ainda provoca discussões. A discussão sobre a criminalização da prática do caixa 2 ainda provoca polêmica na Câmara. O projeto foi retirado da pauta, mas a possibilidade de anistiar quem não declarou antigas doações ainda gera discussão. Na sessão do Congresso, que aconteceu dia 20 de setembro, os deputados voltaram a cobrar o tema. Eles queriam ver o texto e saber quem eram os autores do projeto que pretendia perdoar, pretendia anistiar, ou seja, deixar sem punição, os políticos que usaram caixa 2 nas campanhas eleitorais. A sociedade quer saber qual é a digital que está ali dessa manobra que foi feita do dia de ontem para prejudicar a população brasileira, disse o deputado Wildo Rocha. Não parece o pai dessa corujinha pelada, filhote, não tem pai quando é feia, afirmou Chico Alencar, do PSOL. Na segunda-feira, dia 19, a votação foi adiada depois de muita resistência, principalmente por conta de resistência vinda de deputados do PSOL e da Rede. A reação foi pesada na terça-feira, na comissão que discute as medidas de combate à corrupção, entre elas a que pretende criminalizar o Caixa 2. E o presidente falou até em golpe. Se tivermos que fazer alguma coisa, nós vamos fazer à luz do dia, para que a população e a imprensa possam saber. O nosso parlamento não pode mais se prestar a esse tipo de coisa. E pode-se falar até em golpe, que estava sendo preparado ontem, declarou o presidente da comissão, Joaquim Passarinho. Então fica atento aí, porque existem tentativas de se anistiar todos aqueles que cometeram Caixa 2 em campanhas passadas. Vamos agora então para uma outra notícia. Moro aceita a denúncia e o presidente Lula e a dona Marisa se tornaram réus na Lava Jato. O ex-presidente Lula se tornou pela segunda vez réu na Lava Jato. Ele, dona Marisa Letícia e mais 6 pessoas vão responder pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A Força Tarefa afirma que o presidente Lula recebeu vantagem indevida da OAS nos casos do triplex no Guarujá e também no armazenamento de bens pessoais. A OAS estaria pagando galpões para que o presidente pudesse armazenar os seus bens pessoais. O ex-presidente Lula agora é réu na Lava Jato
e terá de ficar frente a frente com o juiz Sérgio Moro para ser interrogado em Curitiba. Ao aceitar a denúncia, o juiz Moro fez, como de costume, um breve resumo do esquema de desvio de dinheiro da Petrobras e também relembrou que os ex-executivos da OAS, entre eles o ex-presidente da empresa, Léo Pinheiro, já foram condenados na Lava Jato. O juiz Moro ressaltou ainda que nessa fase do processo basta analisar se há justa causa e que a decisão de aceitar a denúncia não significa que os réus sejam culpados. Segundo Moro, tais ressalvas são oportunas, pois o juiz não esquece que entre os acusados está um ex-presidente da República e, por conta disso, a aceitação da denúncia pode levar a celeumas e confusões de toda a espécie. Ainda segundo Moro, essas confusões devem acontecer fora do processo e que durante o trâmite da ação penal, o ex-presidente poderá exercer livremente sua defesa e caberá à acusação produzir a prova acima de qualquer dúvida razoável de suas alegações. Sobre a denúncia de corrupção e lavagem de dinheiro, Sérgio Moro lembrou que a alegação do Ministério Público Federal que o ex-presidente Lula teria participado conscientemente de um esquema criminoso, inclusive tendo ciência de que os diretores da Petrobras utilizavam seus cargos para o recebimento de vantagem indevida em favor de agentes políticos e partidos políticos. Mas não se referiu ao ex-presidente como chefe do esquema, ao contrário do que fez o procurador Deltan Dallagnol ao apresentar a denúncia, né, na semana passada. Sinto que o Moro é um pouco mais sóbrio do que o Deltan. Tudo é muito novo, sabe? É também difícil criticá-los. Pesaram a mão, ok, mas é tudo muito novo. É a primeira vez que o Brasil leva isso adiante. E é claro que erros, inevitavelmente, né, vão acontecer. Agora, o Deltan, achei que realmente ele pesou a mão quando, inclusive, apontou o presidente Lula como chefe da quadrilha. Para uma pessoa que ainda não foi julgada e para a postura de um representante do Ministério Público, acho que ele foi um pouco precipitado, né? Então, a gente também tem que ter muito cuidado ao criticar a postura das pessoas, porque o Brasil não tem uma tradição, não tem uma cultura de enfrentamento à corrupção como nós estamos tendo. Alguns alunos dentro de sala de aula também me afirmam que se sentem muito incomodados vendo apenas o PT sendo criticado, apontado e investigado. Eu também concordo que outros partidos também deveriam estar, né, com o mesmo peso da mão, eles também deveriam estar sofrendo investigações, mas tem que começar por algum lugar, tá? Então, vamos tentar ser aí o mais sóbrio possível na análise desses temas, porque, infelizmente, o nosso país está se dividindo por conta desses temas e não sei se você concorda comigo que dividir o país não resolve nada e até atrapalha nosso processo de desenvolvimento. Vamos agora para uma outra notícia sobre educação? Joga aí na tela. Movimento Todos pela Educação faz ato na Câmara para melhoria da educação no país. O movimento Todos pela Educação fez um ato no dia 21 de setembro, lá na Câmara dos Deputados. Esse ato foi para pedir prioridade no ensino de qualidade, principalmente nas escolas públicas. Thalisson, Isabela e Tabata são alunos de escolas públicas, mas com histórias diferentes. A sala de aula levou Tabata da periferia de São Paulo para a Universidade de Harvard. A gente foca muito, como é que é? A gente focar só muito no esforço é ruim. Não ficou boa essa frase. Tem que entender que tem que ter oportunidade e toda a estrutura familiar para você aproveitar a oportunidade. Disse, então, a cientista política Tabata. Já o Thalisson não teve a mesma sorte, está fora da escola há 4 anos, colhe tomate na roça, ou melhor, colheu tomate na roça, hoje trabalha no desmonte de sucata, reprovei uma vez só e pronto, saí, conta o Thalisson. No 3º ano, a turma de Isabelle mudou de professor já 3 vezes, depois ela trocou de sala, agora no 7º ano a Isabelle tem dificuldade no aprendizado, a mãe dela insiste, sabe que o futuro da filha depende da educação,
Diz a mãe da Isabelle, eu acho que mais na frente ela vai ter alguma dificuldade em concorrer num concurso na faculdade. 22% das crianças com 8 anos são alfabetizadas. Um ano a mais na escola aumenta em 10% o salário. A cada 1% a mais de jovens na escola, os homicídios caem 2% em média. E educação depende de professor, que também precisa ser valorizado. Quando eu escolhi ser professora, meu pai tinha orgulho de dizer, minha filha é professora. E hoje nós não vemos mais isso. Lamenta a Lenita da Costa Fogaça, que é professora. Então nota aí que realmente a educação no Brasil, queria até tecer um comentário, não sei se você vai concordar comigo, nos últimos anos as pessoas cada vez mais estão tendo nível superior, né? Mas quando tu vai analisar a qualidade desse ensino, tá piorando a cada ano. Então o que adianta ter uma melhoria da educação em termos quantitativos se a educação não melhora em termos qualitativos? Tá? Então não adianta falar em números. Eu quero falar de qualidade. Eu quero falar ali do desempenho de um aluno no final do ensino fundamental e no final do ensino médio. Eu quero saber se esse aluno ele consegue articular os conhecimentos que ele aprendeu na escola. E você sabe que na maior parte das vezes não. Vamos para mais uma notícia? Agora o Supremo decidiu. 2 pais podem sim registrar uma criança. E não estou falando de casamento gay, não. Estou falando aqui, né, que pai afetivo e pai biológico podem constar na certidão de nascimento. O Supremo Tribunal Federal, no dia 22, ele fixou o entendimento de que uma pessoa pode ter em seu documento de identificação o registro de seu pai biológico e também o registro do pai socioafetivo. Aquele que, mesmo não tendo laços de sangue, foi quem criou a criança. A decisão se baseou num julgamento do dia 21, em que os ministros... em que os ministros negaram o recurso de um homem. Olha só o que esse homem pediu. Que apesar de ser o pai biológico de uma mulher, ele buscava retirar dela o direito de herança e pensão. Ele argumentava que ela não deveria ter acesso aos benefícios por ter sido criada e registrada por outro homem que a acolheu como filha. A corte não só manteve os benefícios, como também deu a ela o direito de mudar sua identidade para que conste o nome do seu pai biológico. Segundo o relator da ação, o ministro Luiz Fux, a decisão também permite que uma pessoa que foi inicialmente registrada com o nome do pai de criação possa escolher entre manter o sobrenome dele ou trocá-lo pelo nome do pai biológico ou até manter ambos os nomes em seu documento de identidade. Então, essa é a prova de como a decisão ou as decisões que ocorrem nas Supremas Cortes podem alterar diretamente a nossa vida cotidiana. Beleza? Vamos então agora para uma outra notícia que repercutiu? Joga aí! Governo assinou uma medida provisória com mudanças no ensino médio. Então, como é hoje? História, geografia, sociologia, filosofia, educação física, português, artes, espanhol, inglês, física, biologia, química e matemática. Como é que pode ficar? Ciências humanas e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Vamos falar um pouquinho disso? O governo assinou uma medida provisória propondo mudanças para o ensino médio, como o aumento da carga horária, e aí traria o ensino integral, e também o fim da obrigatoriedade da educação física, filosofia, sociologia e também artes. O estudante Murilo Bezerra, de 14 anos, ainda tem dúvida do que quer ser quando crescer, mas ele sabe do que não gosta de estudar. Nas matérias que eu gosto, eu percebo mais atenção na aula. Português, no caso das que eu não gosto, eu fico não tenho tanto interesse, conta o estudante. Hoje são 13 matérias obrigatórias no ensino médio. Tudo que se aprende é válido, mas se ele focar na matéria que ele gosta, o efeito vai ser maior. Ele vai tirar notas melhores
disse a avó do Murilo. A reforma no ensino médio está em debate desde 2010, assim como a crise na educação. Mas a gota d'água foi o resultado do IDEB, que não só confirmou a estagnação do ensino médio, como também confirmou a piora dos alunos em matemática. Daí a urgência da reforma do ensino médio. 1 milhão e 700 mil jovens hoje nem trabalham e nem estudam. É o que o IBGE chama de nem. Então, 1 milhão e 700 mil jovens não trabalham e não estudam. Ou a gente adapta esse ensino médio ao que acontece, o que aconteceu no mundo todo, ou a gente vai ficar cada vez mais distante de nos tornarmos um país digno, decente e equilibrado socialmente e educacionalmente. Essa declaração foi feita pelo ministro da Educação, Mendonça Filho. O eixo da reforma será uma base curricular comum para todo o país. Metade com conteúdo obrigatório, matemática, português e inglês, já estão determinados na medida provisória como obrigatórios. Pelo texto, arte e educação física são obrigatórias apenas na educação infantil e no ensino fundamental. Já o espanhol, hoje obrigatório no ensino médio, também passaria a ser optativo. Mas o MEC garantiu que tudo isso ainda será decidido com os governos estaduais. Outra metade do conteúdo será de livre escolha do aluno. Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas ou então ensino técnico e profissionalizante. A carga horária também deve aumentar de 800 para 1.400 horas anuais, mas o ensino integral será adotado aos poucos. A presidente do movimento Todos pela Educação esperava uma reforma mais profunda, mas ela reconhece que a educação não pode esperar. Esse caminho da medida provisória não é o melhor caminho, mas dá para fazer dessa situação uma situação melhor se os estados, a partir dessa implementação, também fizerem o seu trabalho de debate interno com os professores e com as suas redes, avalia a Priscila Cruz. Ok? Então é um assunto muito polêmico, vamos aguardar porque ainda está em discussão no Congresso, beleza? E aí a gente vai voltar depois para um quarto bloco, que a gente vai fazer agora também, né? Não é sempre que eu faço um quarto bloco, mas é como eu te falei, em setembro muitas notícias e daqui a pouco eu volto para a gente, enfim, concluir o que aconteceu em setembro. Sai daí não, me espera, que é só um minutinho.